Eu fiquei com a origem, com a extração do petróleo, mas eu vou começar falando pela origem. Sobre a origem, existem diversas teorias, e a mais aceita, né, hoje em dia é sobre a matéria orgânica, que é postular tanto ao petróleo quanto ao gás natural, que eles falam que como são combustíveis fósseis, eles são igual ao carvão. Sobre essa teoria, existem algumas evidências de que o petróleo possa ter sido formado através da transformação da matéria orgânica, que é proveniente da superfície terrestre, a qual foi depositada na forma de sedimentos, nos sedimentos em locais sem oxigênio, no caso. E ainda constituíram uma acepção ortodoxa para essa teoria. Os restos de matéria orgânica, bactérias, produtos nitrogenados e sulfurados no petróleo indicam que ele é o resultado de uma transformação de matéria orgânica acumulada no fundo dos oceanos e mares. Porém, para isso acontecer, teve que passar milhões e milhões de anos, entendeu? E também teve que ficar sob pressão de camadas de sedimentos que foram depositadas e formaram rochas sedimentares. O conjunto de produtos provenientes dessa degradação, como hidrocarboneto e compostos voláteis, são misturados aos sedimentos e aos resíduos orgânicos, onde está contida a rocha-mãe, e a partir daí o petróleo é expulso sob efeitos de compactação provocada pela sedimentação e migrando nas areias e nas rochas mais porosas e mais permeáveis. Agora eu vou falar sobre a extração do petróleo. O petróleo ele é extraído e removido ao subsolo. O processo de extração do petróleo ele é variável, ele depende de em qual camada o petróleo se encontra, se ele vai estar nas primeiras camadas do solo ou em milhares e milhares de metros abaixo do nível do mar. Muito dinheiro é investido na extração do petróleo, considerando que a exploração desse tipo de campo é um processo trabalhoso e também é muito caro. Com a produção feita na Bacia de Santos, por exemplo, a mega reservas nos garante muito dinheiro para o fortalecimento da economia, considerando o investimento das empresas nacionais, como Petrobras e a maior dos segmentos na extração de petróleo e gás. Para realizar a extração do petróleo, são necessários 3 primeiros passos básicos. São a prospecção, a perfuração e a extração. No passo de prospecção, é feita a localização de bacias sedimentares através da análise detalhada do solo e do subsolo, através de equipamentos como gravímetros, magnetômetros e farejadores e sismólogos. Os geólogos eles podem analisar as condições e localizações da bacia sedimentar na superfície através desses objetos que eu citei acima. Na fase de perfuração são descobertas as jazidas de petróleo e são realizadas as marcações com coordenadas, GPS e boias marcadoras posicionadas sobre a água do mar. Se a análise é feita na terra, é realizada a perfuração do solo de primeiro poço, considerando a perfuração de outros poços quando o petróleo é identificado e quando a extração é avaliada como viável economicamente. As perfurações são feitas em terras por meio de sondas de perfuração, enquanto no mar são realizadas por meio de plataformas marítimas. Por fim, na fase de extração, o petróleo é encontrado acima da água salgada, contando com a camada gasosa, onde ela é de alta pressão, e logo abaixo do mesmo. Quando o poço é então perfurado, o petróleo pode jorrar até a superfície. Como eu disse no vídeo anterior, ele vem para areia ou para pedras rochosas, graças à pressão do gás, onde diminui o bombardeamento de petróleo para a superfície, e garantindo que o material seja extraído com total segurança por meio de bombas e plataformas e outros equipamentos especiais. Eu vou falar uma observação que eu acho que é muito interessante sobre a Petrobras, né, que é a nossa maior produtora de petróleo. Ela investe
para a exploração e produção do petróleo no total de 153 bilhões, considerando o desenvolvimento de produção e exploração. Seguindo estes números, a estimativa no ramo petrolífero do Brasil é de desenvolvimento crescente, considerando as bacias recém-avaliadas, a inicial do pré-sal e as novas plataformas adaptadas. Meu nome é Caio Fidel, sou da turma 302 e vou falar sobre o refinamento do petróleo. O petróleo é uma mistura composta de hidrocarbonetos e ele é enviado para as refinarias para que seus componentes sejam separados. Não existe nenhum método que consiga separar esses hidrocarbonetos. Por isso, essa separação ocorre em frações. O nome dessa máquina é chamada de torre de destilação, essa aqui. Eles pegam o petróleo e põem aqui embaixo. Aí o petróleo vai esfriando até aqui em cima. Ele começa a 700 graus Celsius, muito quente. E aí é feito asfalto. Ele vai subindo, vai subindo, vai subindo. E aqui nos 70 graus Celsius é feito querosene, que é o combustível de avião. Ele sobe mais e chega à temperatura mais fria dele, que é 20 graus Celsius, e é feito o nosso gás de cozinha. Conversão é o processo que transforma as partes pesadas do petróleo em moléculas menores, dando origem e derivados mais nobres. E isso aumenta no aproveitamento do petróleo. O tratamento adequa os derivados à qualidade exigida pelo mercado. E também existem vários processos, como por exemplo a remoção do enxofre. É isso, Tony. É nóis. Vai. Vou falar sobre o craqueamento do petróleo, que é um processo químico que transforma frações de cadeias carbônicas maiores em frações com cadeias carbônicas menores. A principal diferença entre essas frações está na quantidade de átomos de carbono nas moléculas, que quanto maior for esse número, mais pesado será a fração. Um exemplo que eu posso citar, que a fração mais leve é o gás natural, que é composto praticamente de metano, que contém somente um átomo de carbono. Já a gasolina, que é líquida, possui moléculas com 6 até 10 átomos de carbono. Visto a diferença que está somente no tamanho das moléculas, surgiu esse processo químico em que algumas frações de petróleo, bem como os resíduos dos petróleos, que restam após o fracionamento, são substâncias. Esse processo é chamado de craqueamento e é também conhecido como cracking, que é a palavra craqueamento, que vem do inglês, que significa quebrar. É exatamente isso que é feito nesse processo: a quebra de moléculas longas de hidrocarbonetos de elevada massa molar para a formação de outras moléculas com cadeias menores e massas molares mais baixas, como alcanos, alcenos e inclusive carbono e hidrogênio. Eu fiquei com indústrias petrolíferas. Os primeiros registros utilizados, o primeiro registro histórico utilizado do petróleo foi de 4000 a.C. no Oriente Médio. Os recursos, os povos da Mesopotâmia, da Judéia, da Pérsia utilizavam este recurso natural para diversos fins. Já em sua história moderna, o petróleo surgiu como indústria estruturada com meados do século XIX. A desgrama, velho. Em 1850, James Young descobriu que o petróleo ele podia ser extraído como carvão e criou o processo de refinação. E, no final do século XIX, Azerbaijão, foi o maior produtor de petróleos do mundo, sendo responsável por mais metade da produção mundial.
O primeiro poço de petróleo foi perfurado em Canadá em 1858 e em agosto de 1859. O americano Edwin, sei lá o que, ele foi o primeiro, ele perfurou o primeiro poço nos Estados Unidos, nação que viria a ver uma das principais produtoras desse recurso do mundo. E aí, no decorrer do ano, muitos países expandiram a indústria petrolífera e aconteceu que teve muito conflito e uma razão disputada por petróleo. Disputavam por petróleo. Ou seja, a Primeira Guerra Mundial, ela foi influenciada pelo petróleo. Foi disputada e influenciada pelo petróleo. E aí temos as principais empresas de petrolíferas, que é... Eu não sei falar o nome, então eu vou ler. Era Iraq Petroleum Company, a Gulf, a Standard Oil of California. Ó, nome estranho. Após a Segunda Guerra Mundial, surgiu o movimento pela descolonização, seguidos pelo direito de nações a disporem livremente dos próprios recursos naturais. Quando os países árabes, em 1977, voltaram, aí o Iraque recuperou o controle da indústria petrolífera. Aí, até hoje, os países produtores de petróleo, principalmente os Estados Unidos, controlam o mercado de refinamento, transporte e comercialização do óleo e derivados. Galera, eu fiquei com um acidente de petróleo e agora eu irei falar alguns tipos de acidente que surgiu recentemente. Foi a explosão de navio plataforma, que foi em Vitória, Espírito Santo, e esse foi o terceiro maior. Na verdade, o maior ocorreu em 16 de agosto de 1984, foi no posto 33 de Eixova, na Bacia do Campo de Rio de Janeiro. Situação, e nesse momento morreu 36 pessoas e 23 foram feridas. Causou o acidente? O acidente causou por vazamentos. Vazamento de gás que perfurou. Foi um vazamento de poço que estava sendo perfurado. O gás estava sendo perfurado, no caso, né? E por estar perfurado o gás, o vazamento ele provocou incêndio com chamas atingindo até 20 metros de altura e a queda da torre da perfuração. As mortes ficaram ocasionadas pelo rompimento dos cabos das sustentações da baleeira, onde estavam 57 pessoas. 57 pessoas, elas tentavam escapar do acidente, imagina, misericórdia. E aí, o barco não suportou o peso. Despencou de 18 metros de altura e essas pessoas... E o que acontece? Pelo fato, o barco despencou. E as 57 pessoas foi pro beleléu, morreu. Ou seja, no momento do acidente, havia 220 pessoas na plataforma. E sabe quantas horas durou esse acidente? Durou 16 horas. Imagina você morrendo por 16 horas. Deus que me livre. E extinguiu com esgotamento de gás do poço. Mais um acidente. O Pipel Alta era uma produção de petróleo, quer dizer, era uma plataforma de produção de petróleos. E empresas Ocidental Petroleum e Texacos. Operava no Mar do Norte devido a uma explosão. Devido à explosão, seguida de um incêndio, a plataforma foi totalmente destruída. Isso ocorreu em 6 de julho de 1988, tendo 167 vítimas fatais e apenas 62 tripulantes sobreviveram à tragédia. Nossa, morreu muita gente assim, misericórdia. E aí, esse acidente foi um vazamento de condensado de gás natural que se formou sobre a plataforma e incendiou-se, causando uma explosão enorme, bicho. A explosão, ela iniciou incêndios secundários no óleo, derretendo a tubulação de chegada ao gás. E ao chegar ao gás, o fornecimento de gás causou uma segunda grande explosão que... que o quê? Deixa eu lembrar aqui. Que aí engolfou toda a plataforma. Aí teve os casos lá que foi observar o que aconteceu. O Ocidental Petroleum foi declarada culpada
de ter procedimentos de manutenção inapropriados. Coloca peça inapropriada, gente, nunca vi isso. Aí os engenheiros. Mentira, tô brincando. O que aconteceu? Um dos motivos também foi o evento que iniciou a catástrofe. Foi a tentativa do turno da noite de ligar a bomba reserva que estava inoperante por essa manutenção. O pessoal do turno da noite desconhecia que esta bomba estava em manutenção, por não haver encontrado a ordem de serviço correspondente numa instalação industrial. O conhecimento das ordens de serviço em andamento crucial para o andamento de processo produtivo e para a segurança. Pois é. Aí depois, o sistema dilúvio coletava a água do mar para o sistema abaixo da plataforma, próximo do local onde os mergulhadores tinham que trabalhar em algumas etapas de perfuração. Para a segurança dos mergulhadores, o sistema de coleta da água era colocado em manual cada vez que havia trabalho com mergulhos com as proximidades, para evitar que os mergulhadores fossem sugados pela bomba. Acabou que perfurou, né? Com o tempo, o procedimento foi relaxado e o sistema passou a ser deixado em manual, sempre independente de haver ou não trabalho de mergulhos nas proximidades. O máximo de segurança para os mergulhadores fatal para a plataforma e outras 167 pessoas, pois, quando o sistema foi necessário, estava inoperante, desculpa. Quando teve a explosão, quer dizer, perfuração, essa ideia, a rota de fuga, como as pessoas do barco não conheciam a rota de fuga, acabaram se soltaram no mar e não encontraram caminho até os barcos de salva-vidas. Agora eu irei citar outro acidente que foi no Deepwater, Horizon. Não sei falar esse troço não. É Deepwater Horizon. Ocorreu no Golfo do México, ao largo do estado de Louisiana. Foi a explosão de 20 de abril, matou 11 trabalhadores e ocorreu um derramamento enorme de petróleo da história dos Estados Unidos. Ficou-se conhecida como derramamento de falhaços. De acordo com o documento que a investigação vê, a explosão foi resultado de falhas mecânicas em cadeia e também de erros de engenharia. Gente, esse povo é todo errado. Implementação operacional. As más decisões humanas, né, no caso. E isso foi declarado pelo documento que foi investigado. Uma das peças mais importantes da reconstituição do incidente era a cavilha de segurança. Olha o que aconteceu. O canal do poço, em caso de fuga, cujo funcionamento defeituoso, aí isso que aconteceu, permitiu o derramamento de 200 milhões de galões de petróleo nas águas do Golfo. Isso é louco, tio. E aí, esse derramamento aí, o de petróleo, ele só foi retirado, não quer dizer, o equipamento foi só retirado no fundo do mar uns dias depois, porque ainda não tinha chegado ao laboratório de NASA e estudado por uma equipe de peritos, que acho que é a equipe que estuda petróleo, obviamente. Olha, o derramamento aconteceu porque o cimento que era para tampar o poço não conseguiu, o cimento não conseguiu cumprir a sua função, porque o resultado do teste de pressão no interior do poço foi mal interpretado pelos engenheiros. Então, por isso que um dos motivos foi engenheiros de interpretação mais humanas, porque eles não conseguiram fazer o que era para ser feito direito. Acabou que eles achavam que estava tranquilo, mas sem contar que a função que o elementozinho lá, que o elemento lá, o cimento tinha, eles não conseguiu cumprir. Ou seja, o vazamento estava tão forte que o cimento não deu conta de tapar o negócio. E para eles perceberem que o vazamento estava ocorrendo, gente, isso demorou por cerca de 40 minutos. 40 minutos tá indo muito petróleo por aí afora. E caiu no Golfo, que foi no mar lá. Acho que é fronteira do México, não sei. Preciso saber direito. É uma área de reservas petrolíferas encontrada sobre uma profunda camada de rocha salina, que forma uma das várias camadas rochosas do subsolo marinho. As reservas do pré-sal encontradas no litoral do Brasil são as mais profundas em que já foi encontrado petróleo em todo o mundo. Representa o maior campo petrolífero já encontrado em uma profunda região abaixo da camada de rochas salinas. O petróleo da camada pré-sal é mais leve do que o petróleo encontrado no restante do Brasil.